Fala galera, um videozinho curto aqui só para uma curiosidade a vocês. Tô aqui com uma RX 470 4GB, modelo da ROG Strix Asus, modelo antigo. Uma curiosidade sobre ela. Aqui ó, eu tô com um aplicativo chamado Tech Power Up. Aqui ele mostra as especificações da placa, modelo, versão de BIOS, o PC que está funcionando, barramento, o modelo do chip, modelo da memória, a marca do fabricante da memória, aparece tudo aqui. Aqui do lado tem alguns sensores que ele fica marcando, temperatura, o consumo que ele dá pelo PCI, pelo cabo, marca todas as métricas dela aqui. Em Advanced tem um modelo aqui, ó, a versão do driver. O fato que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó, Board Power Limit, ou seja, o TDP dela, ela é limitada a consumir até 95 watts. Esse aqui é o Power Limit dela, ok? Então vamos lá. Eu vou botar um teste aqui no FurMark, rodar. Analisem aqui agora comigo. Ó, ela não está subindo o clock máximo, tá rodando na faixa de 55 fps, 54, 55 fps, ok? Placa de vídeo trabalhando a 100%, média ali de 68 graus, ela vai estabilizar ali por uns 70, 71, nessa faixa. Iniciei o teste agora, ela vai subir um pouquinho mais ainda. Mas aqui ó, 55 fps a média dela, né? Eu tenho outro aplicativo aqui chamado MS Afterburner, e ele me dá uma opção aqui, ó. Aqui tem os clocks dela, que ela trabalha até ali 1250, apesar de estar trabalhando um pouquinho abaixo. A frequência da memória, geralmente, ela é estática, ela crava aqui e não mexe. Aqui a tensão, né? A energia que ela está recebendo e a temperatura, ó. Comentei com vocês, 71 graus, ok? Aqui embaixo tem Power Limit. Zero aqui significa que ela está ela tá zerado, tá dando o Power Limit máximo, que é uns 95 watts. E aqui embaixo, temperatura limite, que é que ela começa a desarmar o Turbo Boost. Essa opçãozinha aqui é para vincular um com o outro, ok? Desvinculo aqui para mexer num sem mexer na barrinha de baixo, ok? Tá com o cooler a 55%, agora o cooler ligou. Na média de 73 graus. Olha o que acontece agora. 54, 55 fps, 750 MHz na média. Se eu vir aqui, né, tá tudo original. Se eu vir aqui e aumentar aqui, mais 25, é mais 25% em cima do TDP dela. Ou seja, ó, não apliquei ainda, só puxei a barrinha, ó, tá? Original ainda. Nós vamos aqui num outro programinha chamado HW Monitor, aqui na placa de vídeo, ó, RX 470, GPU na média de 93, quase 94 watts consumindo, com pico de 95,5, né? 95 watts está no TDP correto. Deixar para o lado aqui. Olha o que acontece quando faço isso aqui, ó. Eu coloco mais 25%. Um cálculo bem básico. Se eu tenho 95 watts mais 25%, 95 watts mais 25%, eu subiria até 118 watts. Então, mais 25%, quando eu aplico, o que acontece? Subiu o clock. Esquentou um pouco a mais e subiu o clock. Olha aqui, ó, o consumo dela. Foi para 117. Aumentei o consumo de 95 para 117. Que é o novo Power Limit. Eu liberei energia para ela trabalhar. Então, ela subiu o clock porque ela tem mais energia, consegue trabalhar com uma frequência maior. Consequentemente, a maior TDP, ela esquenta mais. Resultado, 67, 68 FPS. 67, 68. Olha, subiu aqui. Olha a diferença. Ela estava na faixa de 54, 55. 55. Está agora na faixa de 66, 67, então menos 66. Eu tive um ganho de 11 fps. Um ganho significativo. Olha o clock na alta aqui. Agora vamos voltar aqui, ó. Puxando em tempo real. Aqui é a mínima, aqui é a máxima.
eu vou voltar para o estoque dela, para o original. Eu clico aqui de volta, já caiu o clock, limita a energia, ela tende a começar a esfriar, começou a diminuir a temperatura, menos energia, voltou para os 95 normal, voltou para os 52, 53 FPS que estava. Ela vai voltar no 54 quando a temperatura baixar para o que estava, na faixa de aí seus 70, 70 graus. Okay? Só uma curiosidade. Claro que quando você faz isso, você tem que estar preocupado com o sistema de arrefecimento. Vocês viram que ela esquenta mais, então tu vai forçar a placa a trabalhar com a temperatura acima do que o fabricante estipula. Tu pode resolver isso aqui, ó, com uma simples curva de fan, que ela acelera. Tu pode vir aqui e configurar no gráfico aqui uma curva de fan um pouco mais agressiva pela ventoinha. Ela vai fazer um pouco mais de barulho, mas trabalha com uma velocidade maior, dissipa melhor. Então tu pode corrigir um pouco na curva de fan, ok? Detalhe, fonte, ela vai puxar mais energia, a tua fonte tem que ter estabilidade. Então, durante esse teste, se começar a cair o FPS ali 40, depois volta, tu acompanha aqui, tu vê que baixou a tensão aqui para 70, 50 watts, quer dizer que a tua fonte não está alimentando, tem algum problema na tua fonte. Então ela não está aguentando, já está no limite de potência para alimentar o conjunto. Mas fica aí uma dica bem interessante para quem não sabia desse recurso, ok? Você pode aumentar essa frequência de forma manual aqui no MSI. Aumenta a curva aqui e aumenta aqui que é a frequência. Você está fazendo overclock, ou seja, está forçando o teu chip a trabalhar com uma tensão acima. Obviamente que terá uma degradação, ele vai diminuir a vida útil porque ele vai forçar a trabalhar a frequência acima do recomendado, tanto o GPU quanto a memória VRAM. Temos a curva de frequência pela curva de energia. Isso aqui você pode tirar algum proveito da sua placa, da mesma forma que tu pode acabar com ela, né? Estragar ela. Isso aí. Este aqui é o teste